Olá, aventureiros e aventureiras do coração! Bem-vindos a mais uma história fascinante aqui no Ecos de Aventura, o lugar onde o amor, a superação e os desafios da vida se entrelaçam em jornadas emocionantes. Hoje, temos um conto cheio de reviravoltas, sacrifícios e, claro, um amor que enfrenta todas as barreiras. Preparem-se para mergulhar em O Amor Proibido, o romance entre a empregada e o herdeiro da mansão, uma história que nos lembra de que o verdadeiro amor pode resistir até as tempestades mais sombrias. Então, relaxe, pegue seu lugar favorito e venha se emocionar com essa jornada única. Vamos começar! Maria sempre soube que a vida não seria fácil. Crescida na periferia de São Paulo, ela perdeu os pais muito cedo e precisou se virar para sobreviver. Quando conseguiu um emprego como empregada doméstica na luxuosa mansão dos Alencar, viu uma oportunidade de mudar sua vida, ainda que fosse à custa de sacrifícios. A casa era imponente, com corredores amplos e jardins que pareciam se estender para o infinito. Tudo dentro da mansão era regido por regras rígidas, e Dona Beatriz Alencar, a matriarca, era uma mulher de ferro que controlava tudo e todos com mãos de aço. Maria, no entanto, aprendeu a se manter discreta. Ela se orgulhava do seu trabalho, mesmo que fosse invisível para a maioria. O dia a dia na mansão se resumia a limpar, servir e manter-se fora do caminho dos patrões. Até que tudo mudou quando Felipe, o herdeiro da fortuna dos Alencar, voltou de Londres. Ele tinha ido estudar administração para, um dia, assumir os negócios da família. Agora, de volta ao Brasil, Felipe era o centro das atenções, e Maria não pôde deixar de notar o quão diferente ele era de sua mãe. O primeiro encontro entre Maria e Felipe foi casual, mas impactante. Ela estava no jardim, arrumando as plantas sob o olhar atento do jardineiro, quando Felipe apareceu. Ele parecia diferente dos outros ricos que frequentavam a mansão e tinha um jeito descontraído, quase despretensioso, que imediatamente capturou a atenção de Maria. Ela tentou desviar o olhar, mas ele a cumprimentou com um sorriso, um gesto pequeno, mas carregado de significado. Naquele momento, algo mudou dentro dela. Nos dias seguintes, Maria tentou evitar Felipe, mas era impossível. Ele sempre estava por perto, seja no jardim, seja pelos corredores da casa. Cada vez que os olhares dele se cruzavam, Maria sentia seu coração acelerar. Felipe, por outro lado, parecia fascinado por ela. Ele notava cada pequeno detalhe, do jeito como ela prendia o cabelo, a forma como trabalhava com dedicação, e até a tristeza oculta em seu olhar. Aos poucos, a distância entre patrão e empregada começou a se desfazer. Foi numa noite chuvosa que tudo mudou. Maria estava no jardim, aproveitando a tranquilidade das gotas de chuva que caíam sobre as folhas. Estava sozinha, imersa em seus próprios pensamentos, quando ouviu passos. Era Felipe. Ele se aproximou, segurando um guarda-chuva, mas sem dizer nada. A presença dele era reconfortante e, por algum motivo, Maria não tentou se afastar. Eles conversaram por horas naquela noite, sobre sonhos, sobre a vida. Felipe, que sempre pareceu tão intocável, revelou-se vulnerável diante dela. Maria, por sua vez, deixou escapar uma risada que há muito tempo não permitia sair. O beijo foi inevitável. Sob o manto da chuva, Felipe a puxou para perto, e seus lábios se encontraram. Foi um beijo tímido no início, mas que rapidamente se tornou intenso. Ambos sabiam que estavam cruzando uma linha perigosa, mas o desejo que sentiam um pelo outro era mais forte. Naquela noite, algo profundo se selou entre eles, e nenhum dos dois estava preparado para o que viria a seguir. O romance secreto entre Felipe e Maria cresceu de forma inesperada. Eles se encontravam às escondidas sempre que podiam, trocando beijos e juras de amor nos cantos escondidos da mansão. No entanto, aquele paraíso tinha um prazo de validade, e Maria sabia disso. Dona Beatriz, sempre vigilante, começou a desconfiar do comportamento do filho. A relação entre mãe e filho era distante, mas ela o conhecia o suficiente para saber que algo estava diferente. Foi durante um jantar de gala na mansão que as suspeitas de Dona Beatriz foram confirmadas. Ela viu Felipe e Maria trocando um olhar cúmplice, e naquele momento, a fúria dela se acendeu.
Determinada a proteger o nome da família, Dona Beatriz confrontou Maria no dia seguinte. O diálogo entre elas foi cortante, recheado de ameaças veladas. Dona Beatriz deixou claro que jamais permitiria que uma simples empregada manchasse o nome dos Alencar. Para ela, Maria não passava de uma aventureira atrás da fortuna da família. Maria, no entanto, foi firme. Ela amava Felipe de verdade e não estava interessada no dinheiro da família. Mas suas palavras não eram suficientes para convencer Dona Beatriz, que, furiosa, começou a arquitetar um plano para separar os dois. O que ninguém sabia era que Dona Beatriz guardava um segredo obscuro sobre o passado de Maria, algo que poderia mudar o rumo dessa história para sempre. Essa é uma introdução com os primeiros 3 capítulos que vai expandir conforme a história progride. O que acha do ritmo e da abordagem até agora? Se estiver de acordo, posso continuar desenvolvendo o restante da narrativa, lembrando de fazer as pausas para as CTAs nos momentos indicados. O romance de Maria e Felipe continuava a florescer, mesmo sob o olhar atento de Dona Beatriz. Mas os dias de felicidade deles estavam contados. Durante um café da manhã silencioso, Dona Beatriz recebeu uma carta misteriosa. Seus olhos, geralmente impenetráveis, se arregalaram ao ler o conteúdo. Ela soube, naquele momento, que tinha nas mãos a chave para destruir o relacionamento entre seu filho e a empregada. Guardou a carta no bolso do casaco, decidida a usá-la no momento certo. Enquanto isso, Maria vivia dias de incertezas. A cada encontro com Felipe, seu coração se enchia de alegria, mas uma sombra pairava sobre ela. Sabia que o amor entre eles seria impossível de manter por muito tempo. Felipe, por outro lado, estava cada vez mais certo de seus sentimentos. Ele queria apresentá-la oficialmente como sua namorada, enfrentar a mãe e, se necessário, abrir mão de tudo por Maria. Numa noite abafada, Dona Beatriz decidiu agir. Chamou Maria em seu escritório, e o tom formal de sua voz fez o coração de Maria acelerar. Lá, de frente para a mulher mais poderosa que já conhecera, Maria sentiu o peso do julgamento. Sem rodeios, Dona Beatriz revelou o conteúdo da carta. Maria, chocada, descobriu que sua mãe, morta há anos, havia sido amante do pai de Felipe. A revelação foi devastadora. A mulher que criara Maria como mãe solteira tinha vivido um romance proibido com o patriarca dos Alencar, e, pior ainda, Felipe poderia ser seu meio-irmão. Maria saiu do escritório de Dona Beatriz com o coração em pedaços. As palavras da matriarca ecoavam em sua mente: você pode ser irmã de Felipe. Aquele pensamento era insuportável. Tudo que construíra com Felipe, cada momento de carinho, cada olhar trocado, parecia agora estar envolto em uma névoa de incerteza. Ela sentia que o chão sob seus pés desaparecia. Como poderia continuar ao lado dele sem saber se havia verdade naquelas palavras? Nos dias que se seguiram, Maria tentou se afastar de Felipe. A dor de estar ao lado dele, sem poder revelar o que descobrira, era insuportável. Cada vez que ele a procurava, ela inventava desculpas, dizia estar ocupada ou simplesmente evitava seus olhares. Felipe, por sua vez, não entendia o que estava acontecendo. O amor deles, tão intenso e recente, agora parecia ameaçado por um silêncio desconcertante. Dona Beatriz, observando de longe, acreditava que seu plano estava funcionando. Ela havia plantado a dúvida no coração de Maria e sabia que a jovem jamais conseguiria seguir em frente com aquele relacionamento sem questionar suas origens. O que ela não contava era que Felipe, determinado a entender o motivo do afastamento de Maria, começaria a investigar por conta própria. Ele não sabia o que a mãe havia dito, mas sentia que havia algo muito maior acontecendo. Inquieto e preocupado com a mudança repentina de Maria, Felipe decidiu agir. Ele sabia que algo muito sério havia acontecido, algo que Maria não estava compartilhando com ele. Depois de dias tentando falar com ela sem sucesso, Felipe resolveu confrontar sua mãe. Durante um jantar tenso, ele finalmente quebrou o silêncio, perguntando diretamente o que estava acontecendo. Dona Beatriz, sempre calculista, fingiu surpresa, mas Felipe sabia que ela estava envolvida. Suas respostas evasivas só aumentaram sua desconfiança. Decidido a encontrar respostas, Felipe começou a vasculhar o passado da família.
Ele sabia que sua mãe escondia muitos segredos, mas jamais imaginou que um deles estivesse relacionado a Maria. Foi então que encontrou algumas cartas antigas, escondidas no escritório de seu pai. Elas revelavam detalhes sobre um relacionamento extraconjugal que seu pai havia mantido anos atrás com uma mulher cujo nome soava vagamente familiar, a mãe de Maria. O choque foi imediato. Seu pai, o homem que ele sempre admirou, havia traído sua mãe com outra mulher. E essa mulher poderia ser a mãe da mulher que ele amava. Desesperado, Felipe foi atrás de mais provas. Ele precisava saber a verdade antes de falar com Maria. Em meio a papéis antigos e documentos esquecidos, ele encontrou uma pista crucial, um registro de que a mãe de Maria havia trabalhado para sua família anos antes mesmo dele nascer. Com o coração acelerado, ele percebeu que estava cada vez mais perto de descobrir algo que poderia mudar tudo. Com a mente cheia de dúvidas e o coração pesado, Felipe sabia que não podia mais adiar o confronto. Ele precisava falar com Maria e, juntos, encarar o que estava por vir. Encontrou-a na cozinha da mansão, onde ela tentava manter sua rotina, apesar da dor que sentia. Ao vê-lo entrar, Maria sentiu uma onda de emoções conflitantes e o amor que ainda sentia por ele, o medo da verdade e a culpa por esconder o que sabia. Maria, precisamos conversar, disse Felipe, com a voz firme, mas os olhos cheios de angústia. Ele a levou para o jardim, o lugar onde tudo começara entre eles. Maria, com o coração na garganta, sabia que aquele momento mudaria tudo. Eu sei sobre o passado de nossas famílias, ele começou, e sobre o relacionamento entre meu pai e sua mãe. Eu encontrei as cartas. Maria ficou em silêncio, o olhar fixo no chão, tentando processar o que ele estava dizendo. Não havia mais como fugir da verdade. Felipe a pegou pelas mãos, com a voz trêmula, fez a pergunta que mais temia: você acha que somos irmãos? O impacto daquela pergunta pairou no ar, e Maria sentiu como se o mundo estivesse desabando ao seu redor. Ela não tinha certeza, mas o medo de que fosse verdade a consumia. Eu não sei, respondeu, quase em um sussurro. Sua mãe me disse isso, e que poderíamos ser. Diante dessa possibilidade aterradora, Felipe fez uma promessa. Ele iria até o fim para descobrir a verdade, não importava o que fosse necessário. Eu te amo, Maria. E, se precisarmos, vamos descobrir isso juntos. Os dias seguintes foram marcados por uma busca incansável. Felipe procurou advogados, detetives e até velhos amigos da família, determinados a descobrir qualquer evidência que pudesse esclarecer a verdade sobre o passado de seus pais e a ligação com Maria. Enquanto isso, Maria vivia em um estado constante de tensão. A dúvida sobre o que realmente os unia consumia sua mente, mas a força do amor que sentia por Felipe ainda a sustentava. Foi durante uma visita inesperada de um antigo amigo de seu pai que a verdade começou a se revelar. O homem, um ex-sócio da empresa de sua família, revelou detalhes que nem Felipe nem Dona Beatriz sabiam. Segundo ele, o romance entre o pai de Felipe e a mãe de Maria havia sido intenso, mas interrompido bruscamente. O mais importante, no entanto, era que, pouco antes de o relacionamento terminar, o pai de Felipe havia feito um teste de paternidade em segredo, para ter certeza de que Maria não era sua filha. O resultado, guardado a 7 chaves por anos, mostrou que Felipe e Maria não eram irmãos. A revelação trouxe um misto de alívio e confusão. Por um lado, o maior medo deles estava desfeito e não havia nenhum laço de sangue que os impedisse de continuar juntos. Por outro lado, Felipe sentiu o peso das mentiras e dos segredos que sua família havia guardado durante tantos anos. Mesmo sabendo que não eram irmãos, ele ainda precisaria confrontar sua mãe sobre tudo o que ela havia feito para impedir sua felicidade. Maria, ao saber da verdade, chorou de alívio. Tudo o que ela mais queria era viver aquele amor sem a sombra do passado. Agora, com a verdade finalmente revelada, eles poderiam planejar um futuro juntos. No entanto, ambos sabiam que o maior obstáculo ainda estava por vir. Dona Beatriz jamais aceitaria o relacionamento, e eles teriam que enfrentar sua ira. Agora que a verdade estava revelada, Felipe sentia-se mais forte e decidido a enfrentar sua mãe. Ele sabia que Dona Beatriz seria implacável, mas não podia mais permitir que ela interferisse em sua vida e no amor que sentia por Maria.
Com o documento do teste de paternidade em mãos, ele entrou no escritório de sua mãe, onde ela estava sentada à mesa, como sempre, em posição de controle. Ela levantou os olhos quando o viu, percebendo a determinação em seu semblante. Eu já sei de tudo, Felipe começou, colocando o envelope com o resultado do teste sobre a mesa. Você mentiu para mim e para Maria. Mentiu sobre o relacionamento do meu pai e tentou nos separar à base de mentiras. Dona Beatriz olhou para o papel, mas não fez menção de tocá-lo. Sua expressão permanecia inabalável, mas Felipe sabia que, por dentro, ela estava furiosa. Tudo o que fiz foi para proteger você, Felipe, ela respondeu, com a voz gelada. Essa garota não é adequada para você. Não tem futuro com ela. Você está errada, retrucou Felipe, a voz firme. O que você fez não foi por mim, foi por você, por seu orgulho e sua vaidade. Você acha que pode controlar a minha vida, mas isso acabou. Eu amo Maria e vou ficar com ela, quer você goste ou não. Dona Beatriz se levantou, furiosa. Você está cometendo o maior erro da sua vida, ela exclamou, aproximando-se de Felipe. Essa garota nunca será parte dessa família. Felipe, no entanto, estava inabalável. Então, se é assim, eu saio dessa família, disse ele. Vou viver a minha vida com Maria, e não vou permitir que você ou seu poder se interponham entre nós. Aquelas palavras ressoaram pelo ambiente como um golpe. Dona Beatriz percebeu que, dessa vez, seu controle sobre Felipe estava prestes a ruir. Ela olhou nos olhos do filho, mas dessa vez viu uma força que não havia previsto. Ele estava disposto a abrir mão de toda a fortuna e status para ficar com Maria, e aquilo a deixava impotente. Pela primeira vez, Dona Beatriz entendeu que seu poder não era absoluto. Após o confronto, Felipe saiu decidido. Ele sabia que o caminho adiante não seria fácil, mas a certeza de que amava Maria e de que não havia laços de sangue entre eles lhe dava a força necessária. Quando se encontrou com Maria naquela noite, sentiu o peso de tudo que deixará para trás, mas também a liberdade de seguir seu coração. Maria, por sua vez, o recebeu com olhos cheios de esperança, mas também de medo. Ela sabia que Felipe havia enfrentado sua mãe, mas o que aquilo significava para o futuro deles? Felipe a abraçou, sentindo o calor e a segurança que só ela lhe proporcionava. Eu disse à minha mãe que estou saindo da família se for preciso para ficarmos juntos, revelou ele, sem hesitar. Maria olhou para ele com uma mistura de amor e preocupação. Felipe, eu não quero que você perca tudo por minha causa, disse ela, com lágrimas nos olhos. Você tem uma vida inteira pela frente, um legado para assumir. Eu sou apenas. Ele a interrompeu antes que ela pudesse continuar. Você é tudo o que eu quero. Não importa o que eu tenha que deixar para trás. Minha vida é com você. Aquelas palavras trouxeram um alívio, mas também um senso de responsabilidade. Maria sabia que, a partir daquele momento, os dois enfrentariam o mundo juntos, sem as proteções que o dinheiro e o nome dos Alencar proporcionavam. Mas também sabiam que, apesar de tudo, tinham um ao outro, e isso bastava. Felipe sugeriu que eles saíssem da cidade, começassem uma nova vida longe das amarras do passado. Maria hesitou, mas sabia que não havia outro caminho. Longe de São Paulo, poderiam ser livres para viver seu amor sem a sombra da família Alencar. Felipe e Maria deixaram São Paulo com poucas malas e muitos sonhos. A decisão de recomeçar não foi fácil, mas a certeza do amor entre eles tornava a jornada mais suportável. Escolheram uma pequena cidade no interior, longe dos olhares vigilantes da sociedade paulistana e, principalmente, longe do alcance de Dona Beatriz. O lugar era simples, mas encantador, com ruas de paralelepípedo, pequenas casas coloridas e um clima tranquilo, que contrastava com a agitação que Felipe sempre conhecera na metrópole. A adaptação não foi fácil, especialmente para Felipe. Acostumado ao luxo e ao conforto, ele agora se via em um lugar onde precisaria trabalhar e se reinventar. Mas ele estava determinado. Com as economias que tinha, abriu uma pequena loja de artesanato, algo que sempre o fascinara desde criança. Maria, por sua vez, encontrou trabalho em uma floricultura local.
O cheiro das flores, as cores vibrantes e o contato com a natureza a faziam-se sentir em paz, algo que não sentia há muito tempo. Apesar das dificuldades financeiras e dos desafios do dia a dia, os dois estavam mais unidos do que nunca. O amor que compartilhavam crescia a cada pequeno gesto, a cada sorriso trocado. Maria, antes tão insegura sobre seu lugar na vida de Felipe, agora se sentia parte de algo maior. Eles estavam construindo um futuro juntos, longe de tudo o que os separava no passado. No entanto, sabiam que a sombra de Dona Beatriz ainda pairava sobre eles. Mesmo à distância, a matriarca dos Alencar não era o tipo de mulher que aceitava uma derrota tão facilmente. Ela continuava em silêncio, mas Felipe e Maria sabiam que, cedo ou tarde, ela faria um novo movimento. O tempo passou e a vida de Felipe e Maria na pequena cidade do interior seguia com tranquilidade. O relacionamento deles se fortalecia a cada dia, e a rotina simples que construíram juntos os mantinha felizes. Mas, como previsto, a paz que tanto almejavam não duraria para sempre. Dona Beatriz, em silêncio, havia iniciado uma série de manobras para trazer Felipe de volta ao círculo de poder dos Alencar. Tudo começou com um telefonema inesperado. Felipe estava fechando sua loja de artesanato quando seu celular tocou. Era um número desconhecido. Relutante, atendeu, e a voz do outro lado da linha o fez gelar. Felipe, é a sua mãe. Dona Beatriz falava com o tom firme de sempre, mas havia algo diferente naquela ligação. Ela não estava irada, tampouco sarcástica, como era de costume. Precisamos conversar, ela disse, deixando uma pausa longa, como se esperasse que ele recusasse. Mas a curiosidade e o senso de dever falaram mais alto. O que você quer, mãe? Ele respondeu, com frieza. Você vai ter que voltar para casa. Há coisas que você não sabe, Felipe. Coisas que podem mudar a sua vida para sempre. E não, isso não é um truque, disse ela, de forma direta. Ele ficou em silêncio por um momento, sentindo que algo estava errado. Maria, ao notar a mudança em seu semblante, tocou-lhe o braço com carinho, mas também com preocupação. Não se preocupe, eu não vou ceder às chantagens dela, disse Felipe, desligando o telefone em seguida. No entanto, aquela ligação perturbou Felipe mais do que ele gostaria de admitir. O que poderia ser tão importante que faria sua mãe deixar o orgulho de lado? Ele havia jurado nunca mais se deixar manipular por ela, mas agora havia uma incerteza que não podia ignorar. Apesar das promessas de não ceder às chantagens de sua mãe, Felipe não conseguiu evitar que a dúvida crescesse dentro de si. O tom sério da ligação, a promessa de revelações que poderiam mudar sua vida, tudo isso o deixou inquieto. Durante dias, ele tentou seguir sua rotina, mas a sombra de Dona Beatriz pairava sobre ele como um peso que não conseguia afastar. Maria, sempre atenta, percebeu a tensão no ar. Felipe, se você acha que precisa voltar e ouvir o que sua mãe tem a dizer, eu entendo. Não quero que isso nos consuma, disse ela, com uma maturidade que Felipe admirava. Depois de muita reflexão, Felipe tomou a decisão de viajar para São Paulo, mas com uma condição clara para si mesmo: dele ouviria o que sua mãe tinha a dizer, mas não permitiria que ela interferisse em sua vida novamente. Avisou Maria, que, apesar da apreensão, concordou que era a melhor decisão. Ela sabia que Felipe precisava encarar esse fantasma para seguir em frente. Quando chegou à antiga mansão da família, o lugar onde havia crescido, tudo parecia igual, mas ao mesmo tempo diferente. A casa imponente ainda mantinha o ar de poder, mas para Felipe, aquele lugar não era mais um lar. Ao entrar, foi recebido pela mesma frieza que sempre o acolhera. Dona Beatriz estava esperando por ele na sala de estar, com o rosto inexpressivo, mas os olhos traiam um brilho de expectativa. Felipe, que bom que veio, disse ela, sem rodeios. Vou ser direta. Há algo que você não sabe sobre o testamento de seu pai. Ele deixou uma parte da herança reservada para você, mas sob uma condição que eu mantive em segredo por anos. Felipe, surpreso, estreitou os olhos. Que condição? Perguntou, com uma mistura de curiosidade e desconfiança.
Dona Beatriz fez uma pausa calculada. Antes de continuar, seu pai queria que você assumisse os negócios da família. E, se você o fizer, a herança será sua. Mas se recusar, perderá tudo. A proposta soou como uma armadilha, mas Felipe sabia que precisava escutar mais antes de tomar qualquer decisão. Felipe voltou para a pequena cidade com o coração em paz, embora soubesse que as consequências de sua decisão viriam mais cedo ou mais tarde. Ele havia escolhido o que realmente importava, seu amor por Maria e a vida simples que construíram juntos. Ao entrar pela porta de casa, encontrou Maria no jardim, cuidando de suas flores, e seu coração se encheu de gratidão. Ele sabia que tinha feito a escolha certa. Como foi? Maria perguntou, com um sorriso preocupado. Felipe se aproximou, segurou suas mãos e a puxou para um abraço reconfortante. Está tudo resolvido. Eu disse não à minha mãe, e agora somos livres, disse ele, com um alívio evidente. Maria sentiu o peso dessa escolha, mas também sabia que Felipe estava em paz com a decisão. Nos dias que seguiram, a vida voltou ao normal. Felipe continuou com sua loja de artesanato, que crescia lentamente, e Maria se dedicava ao seu trabalho na floricultura. No entanto, mesmo com a aparente tranquilidade, Felipe sentia que algo ainda pairava sobre eles. Ele sabia que sua mãe não desistiria tão facilmente. E foi exatamente o que aconteceu. Os dias de paz que Felipe e Maria desfrutavam estavam prestes a ser interrompidos. Como previsto, Dona Beatriz não aceitaria sua derrota tão facilmente. Sem a herança dos Alencar, Felipe e Maria enfrentavam uma vida de trabalho duro, o que não era problema para eles. No entanto, Dona Beatriz tinha outros planos para recuperar o controle sobre o filho. Ela contratou advogados e influentes figuras da sociedade para tornar a vida deles cada vez mais difícil, interferindo em questões legais e até em negócios da pequena cidade onde estavam vivendo. Começou com pequenas perturbações e problemas burocráticos surgindo inesperadamente na loja de Felipe, complicações no emprego de Maria. A cada nova dificuldade, ficava claro que a influência de Dona Beatriz estava por trás de tudo. Felipe e Maria perceberam que, mesmo longe de São Paulo, ainda não estavam completamente livres da presença controladora dela. Certo dia, Felipe recebeu uma intimação judicial, afirmando que a loja estava com documentos irregulares. A notícia o pegou de surpresa, já que ele havia seguido todas as normas legais desde o início. Maria tentou manter o otimismo, mas a sombra de Dona Beatriz se tornava cada vez mais presente em suas vidas. Ela não vai parar, vai? Maria perguntou, com um tom triste na voz. Felipe abraçou, sentindo a pressão aumentar. Ela não vai conseguir nos separar, Maria. Não importa o que ela faça. Felipe e Maria se uniram ainda mais diante das dificuldades que surgiam. Eles sabiam que Dona Beatriz estava por trás dos problemas que enfrentavam, mas não se deixaram abalar. Felipe contratou um advogado local para resolver as questões da loja, e Maria, sempre otimista, encontrou maneiras de manter o ânimo, mesmo quando os desafios pareciam insuperáveis. Ambos sabiam que estavam sendo testados, e cada obstáculo servia apenas para fortalecer o amor e a determinação que compartilhavam. Porém, o cerco continuava a se fechar. Felipe começou a perder clientes na loja, e o negócio que antes crescia com sucesso agora estava ameaçado. Os fornecedores, de repente, começaram a cancelar contratos, e os poucos clientes fiéis que restavam estavam sendo pressionados a não comprar mais. Era evidente que o alcance de Dona Beatriz não se limitava apenas aos problemas burocráticos. Ela estava manipulando o mercado local para isolar Felipe e forçá-lo a voltar para a mansão. Maria, preocupada, começou a pensar em alternativas para manter a vida que construíram. Felipe, talvez seja hora de pensarmos em algo maior, uma mudança, sugeriu ela, com a esperança de encontrar uma solução definitiva. Não podemos deixar que ela nos derrube assim. Felipe, embora exausto das batalhas constantes, concordou. Eles precisavam de um novo plano. Diante da pressão crescente das tentativas incansáveis de Dona Beatriz para destruí-los, Felipe e Maria tomaram uma decisão difícil, mas necessária. Chegaram à conclusão de que, para reconstruírem suas vidas e se livrarem da influência dela,
teriam que deixar a cidade e começar de novo em outro lugar, longe do alcance de sua mãe. Eles sabiam que essa era a única forma de encontrar a paz que tanto desejavam. Uma noite, sentados juntos no jardim de sua pequena casa, conversaram sobre os planos. Eu nunca pensei que teríamos que fugir para viver em paz, Felipe, disse Maria, com um suspiro pesado. Mas talvez esse seja o nosso caminho agora. Felipe, sentindo a mesma dor, sabia que essa era a única saída. Você está certa. Aqui, estamos sempre sob a sombra dela. Precisamos de um lugar onde possamos construir nossa vida sem interferências. Decidiram se mudar para o sul do país, onde Felipe tinha alguns conhecidos que poderiam ajudá-los a recomeçar. Longe da influência dos Alencar, poderiam abrir um novo negócio, viver uma vida simples e, finalmente, respirar sem a constante vigilância de Dona Beatriz. Felipe vendeu o que restava da loja, e com o dinheiro que conseguiu, eles começaram a planejar sua partida. Era um recomeço cheio de incertezas, mas também uma chance de finalmente viver o amor deles em liberdade. Com a decisão tomada, Felipe e Maria partiram para o sul do Brasil, em busca de um novo começo. O destino escolhido era uma cidade litorânea tranquila, cercada por montanhas e com uma comunidade acolhedora. O ambiente era completamente diferente de tudo o que haviam vivido até então, e, ao chegarem, sentiram uma leveza no ar, como se finalmente estivessem livres do fardo que carregavam. Com o pouco dinheiro que tinham, alugaram uma pequena casa próxima à praia, simples, mas aconchegante. Maria logo conseguiu trabalho em uma loja local de plantas, enquanto Felipe começou a se envolver em projetos de design artesanal com madeiras locais, algo que o inspirava profundamente. Aos poucos, começaram a se integrar à nova comunidade, e a vida voltou a ter uma sensação de normalidade. O passado, no entanto, ainda os assombrava em momentos de silêncio. Embora estivessem longe da influência direta de Dona Beatriz, sabiam que ela ainda observava de longe. Mas naquela nova cidade, rodeados pela natureza e por pessoas que os tratavam sem os julgamentos da sociedade paulistana, Felipe e Maria finalmente sentiram que poderiam construir algo novo, sem as amarras do passado. Era o início de uma nova fase, e ambos sabiam que, embora os desafios ainda existissem, tinham a chance de viver o amor que tanto lutaram para preservar. Nos meses que se seguiram, Felipe e Maria prosperaram em sua nova vida no sul. O pequeno negócio de Felipe, trabalhando com o artesanato local, começou a atrair atenção. Ele desenvolveu uma rede de clientes que valorizavam seu trabalho, e a vida na nova cidade litorânea trazia a paz que eles tanto desejavam. Maria, por sua vez, estava completamente imersa em seu trabalho na loja de plantas, e a proximidade com a natureza lhe trazia uma serenidade que há muito tempo não sentia. Com o passar do tempo, parecia que finalmente haviam deixado o passado para trás. Felipe, embora ainda preocupado com a possibilidade de que sua mãe pudesse interferir novamente, se permitiu relaxar e aproveitar os pequenos momentos de felicidade ao lado de Maria. Eles passavam as tardes caminhando pela praia, sonhando com o futuro que finalmente pareciam poder construir. No entanto, como uma calmaria que antecede uma grande tempestade, as coisas começaram a mudar lentamente. Felipe começou a notar sinais de que algo estava errado. Pequenos detalhes, como telefonemas estranhos para o celular de Maria e visitas inesperadas de estranhos que pareciam saber mais sobre eles do que deveriam. A sensação de que estavam sendo vigiados voltou, e com ela, a incerteza sobre o quanto Dona Beatriz ainda controlava, mesmo à distância. Maria, por sua vez, começou a sentir uma inquietação crescente. Ela tentava ignorar esses sinais, mas sabia que Felipe estava preocupado e que talvez não estivessem tão livres quanto pensavam. A tranquilidade que Felipe e Maria haviam conquistado começou a ser abalada. Os telefonemas misteriosos e a presença de estranhos os deixavam cada vez mais desconfiados. Certa manhã, enquanto Maria estava na loja de plantas, um homem apareceu, pedindo para falar com ela. Ele era bem vestido e educado, mas seu jeito formal a deixou desconfortável. Você é Maria, correto? Ele perguntou, com um tom frio. Tenho uma mensagem para você de Dona Beatriz. O nome que Maria tanto temia ouvir fez seu corpo gelar. Ela sabia que a paz que encontraram estava ameaçada. O homem entregou um envelope lacrado e foi embora sem dar mais detalhes.
Tremendo, Maria abriu a carta, onde apenas uma frase estava escrita: "Você pode estar longe, mas nunca estará livre." O medo voltou com força total, e Maria sabia que aquela mensagem era um aviso. Dona Beatriz estava disposta a tudo para trazê-los de volta ao seu controle. Quando Felipe chegou em casa naquela noite, Maria lhe mostrou a carta. Ele ficou furioso, sentindo-se impotente diante da persistência da mãe. "Ela nunca vai parar, Maria. Não importa para onde fujamos, ela sempre nos encontrará." Maria, por outro lado, tentou ser forte, mas o medo em seus olhos era evidente. "O que vamos fazer, Felipe? Não podemos continuar fugindo para sempre." Felipe sabia que estavam chegando a um ponto crucial. Ele precisaria enfrentar a mãe de uma vez por todas, ou jamais teriam paz. Com a carta em mãos e a ameaça de Dona Beatriz cada vez mais próxima, Felipe sabia que não havia outra escolha, e ele precisaria enfrentar sua mãe, desta vez de forma definitiva. Decidiu que voltaria a São Paulo para resolver as coisas, e Maria, mesmo preocupada, sabia que era a única maneira de garantir que pudessem viver em paz. Felipe partiu para São Paulo no dia seguinte, com um único propósito: colocar um fim no controle de sua mãe sobre suas vidas. Ao chegar à mansão, foi recebido pela mesma opulência que antes parecia tão distante de sua nova realidade. Dona Beatriz o esperava na sala de estar, com o rosto marcado pela frieza habitual, mas algo em seu olhar indicava que ela sabia que esse seria o último confronto. "Eu sabia que você voltaria", disse ela, sem desviar o olhar. Felipe, firme, respondeu: "Eu não estou aqui para voltar para a sua vida, mãe. Estou aqui para acabar com isso de uma vez por todas." Dona Beatriz, sempre calculista, tentou manter o controle. "Você pertence a esta família, Felipe. Nada do que você fizer vai mudar isso. Você pode correr, se esconder, mas sempre será um Alencar." Felipe respirou fundo, sentindo a raiva crescer. "Não é o nome que define quem eu sou. Você quer controlar tudo e todos ao seu redor, mas eu não sou mais parte disso. E eu não vou permitir que você continue nos perseguindo." Por um momento, houve um silêncio tenso entre eles. Dona Beatriz, percebendo que não tinha mais poder sobre o filho, se levantou, mas suas palavras foram carregadas de um orgulho ferido: "Se você virar as costas para mim, nunca mais poderá voltar." Felipe, já decidido, respondeu calmamente: "Eu nunca quis voltar. Estou aqui para dizer adeus." Com essas palavras, ele saiu da mansão pela última vez, deixando para trás o passado que tanto o sufocava. Ao sair da mansão, Felipe sentiu um alívio profundo, como se finalmente tivesse se libertado de um fardo que carregava desde a infância. A decisão de cortar definitivamente os laços com sua mãe e com o poder dos Alencar era dolorosa, mas necessária. Ele sabia que, para construir a vida que desejava ao lado de Maria, precisaria romper completamente com o passado. Durante o voo de volta ao sul, ele refletia sobre tudo o que havia acontecido, mas, acima de tudo, sentia a esperança de um futuro diferente. Quando chegou em casa, foi recebido por Maria, que o aguardava ansiosa. Ao vê-lo entrar pela porta, ela correu para seus braços, e ali, naquele abraço, Felipe sentiu que finalmente estavam livres. "Como foi?" ela perguntou, olhando nos olhos dele. "Está feito. Eu disse adeus para sempre. Ela não vai mais nos perseguir", respondeu Felipe, com um misto de alívio e cansaço. Nos dias que se seguiram, a vida começou a voltar ao normal. Felipe e Maria sentiam que, pela primeira vez em muito tempo, poderiam respirar em paz. O pequeno negócio de Felipe voltou a prosperar, e Maria estava mais envolvida do que nunca com seu trabalho na floricultura. Eles começaram a planejar o futuro, sonhando com uma família e com o crescimento de suas carreiras na cidade que aprenderam a amar. A sombra de Dona Beatriz parecia finalmente ter desaparecido, e a paz que tanto buscaram estava agora ao seu alcance. O amor que compartilhavam, forjado nas dificuldades, os mantinha mais unidos do que nunca. Com o passado finalmente deixado para trás, Felipe e Maria começaram a viver uma nova fase de suas vidas. A pequena cidade litorânea se tornará o refúgio que eles sempre sonharam, e as dificuldades que enfrentaram ao longo do caminho apenas reforçaram o vínculo entre eles. O amor,
que havia nascido em meio a tantos obstáculos, florescia agora sem as sombras do passado, e a vida voltava a ser tranquila e promissora. Felipe, revitalizado, mergulhou de cabeça em seu trabalho artesanal, desenvolvendo projetos inovadores com a madeira local. Seu talento começava a ser reconhecido não só na cidade, mas também em outras regiões, e ele recebia encomendas cada vez mais importantes. O negócio crescia, e com ele, a confiança de Felipe em seu próprio potencial. Pela primeira vez, ele sentia que havia encontrado seu verdadeiro propósito, longe da pressão dos negócios da família Alencar. Maria, por sua vez, também se encontrava em um momento especial. A paixão pelas plantas a levou a expandir seus conhecimentos sobre jardinagem e botânica, e logo ela começou a ser reconhecida na cidade como uma especialista. A loja em que trabalhava prosperava, e ela passou a ajudar os moradores locais a criarem belos jardins, ganhando a confiança e o carinho da comunidade. Juntos, Felipe e Maria começaram a planejar um futuro ainda mais sólido. Sonhavam com uma família, com viagens e com a expansão dos seus negócios. O amor deles, que já havia sobrevivido a tantas adversidades, agora se fortalecia em tempos de paz e prosperidade. Com o passar dos meses, Felipe e Maria construíram uma vida que pareciam ter esperado por tanto tempo. A cidade litorânea não só se tornou o lar deles, mas também um símbolo de tudo o que conquistaram juntos. A loja de artesanato de Felipe crescia de forma constante, e ele agora era conhecido como um dos melhores artesãos da região. Sua habilidade com a madeira e sua dedicação ao trabalho chamavam a atenção de clientes de fora da cidade, trazendo uma nova prosperidade que Felipe jamais havia imaginado. Maria, por sua vez, continuava a ser a alma da floricultura. O amor pelas plantas e o cuidado que dedicava a cada projeto faziam com que os moradores a procurassem cada vez mais. Ela se tornou uma figura respeitada e querida na cidade, e seu nome era sinônimo de beleza e cuidado com a natureza. Mais do que isso, Maria finalmente encontrou um lugar onde podia ser ela mesma, longe das amarras do passado e das intrigas que enfrentaram. Felipe e Maria, agora sem as pressões externas, começaram a sonhar mais alto. Eles falavam sobre construir uma casa maior, onde pudessem criar uma família, e sobre o desejo de viajar e conhecer o mundo juntos. Tudo parecia finalmente estar em paz. E embora ainda houvesse lembranças das dificuldades que enfrentaram, ambos sabiam que aquelas experiências os haviam fortalecido. A cidade, antes um refúgio para fugir das adversidades, se tornará o lugar onde construiriam suas maiores realizações e viveriam os dias de paz que tanto buscaram. O tempo trouxe a estabilidade que Felipe e Maria tanto almejavam, e agora eles estavam prontos para dar o próximo passo em suas vidas. Com o sucesso dos negócios e a paz conquistada, começaram a planejar o futuro de forma mais concreta. Um dos maiores sonhos de Felipe era construir uma casa para eles, um lar que simbolizasse o começo de uma nova fase, e Maria estava animada com a ideia de ter um lugar que pudessem chamar de seu. A construção da casa foi um processo repleto de detalhes, mas também de muito entusiasmo. Felipe, com suas habilidades em artesanato, fez questão de participar ativamente da construção, criando móveis exclusivos e ajudando a moldar cada espaço do novo lar. Maria, por sua vez, cuidou dos jardins ao redor da casa, plantando flores e árvores que transformaram o terreno em um verdadeiro paraíso. Enquanto a casa tomava forma, Maria recebeu a notícia que mudaria suas vidas para sempre, e ela estava grávida. A alegria foi indescritível. Após tudo o que enfrentaram, o amor deles agora seria abençoado com a chegada de uma nova vida. Felipe e Maria se abraçaram, emocionados, sabendo que estavam prestes a embarcar em uma nova jornada, dessa vez como pais. Com a chegada do bebê, o futuro parecia mais brilhante do que nunca. Felipe e Maria estavam prontos para enfrentar qualquer coisa, sabendo que, juntos, poderiam superar qualquer obstáculo. O amor deles, forjado em tantas dificuldades, era agora a base de uma vida cheia de esperança e possibilidades. Com a notícia da gravidez de Maria, Felipe sentiu como se sua vida estivesse completa. A casa que construíam juntos agora seria o lar de uma nova vida, e tudo pelo que haviam lutado finalmente fazia sentido. Cada detalhe da casa foi pensado para ser um lugar acolhedor para a família que crescia. Maria,
com a serenidade que sempre demonstrou, estava radiante com a chegada do bebê, e Felipe não conseguia conter sua emoção ao imaginar-se como pai. Os meses da gravidez passaram rapidamente, e a expectativa pela chegada do bebê enchia a casa de alegria. Maria continuava trabalhando na floricultura, mas reduziu o ritmo, focando na preparação para a nova fase de suas vidas. Felipe, por sua vez, dedicava-se cada vez mais ao trabalho artesanal e à construção de um ambiente seguro e confortável para sua família. O nascimento do bebê foi um dos momentos mais emocionantes da vida de Felipe e Maria. Eles decidiram dar o nome de Esperança à filha, em homenagem à jornada que os levou até ali e ao significado de esperança que os manteve firmes durante os desafios. A pequena Esperança trouxe uma luz nova à vida deles, e o amor que compartilhavam agora era multiplicado na forma daquela nova vida. Felipe e Maria, finalmente livres do passado, viveram dias de profunda paz e gratidão. A comunidade ao redor deles os acolheu, e o casal se tornou uma referência de força e superação para os moradores da pequena cidade. O amor que construíram, cheio de sacrifícios e vitórias, agora deixava um legado, não só para sua filha, mas para todos que os conheciam. O tempo continuava seu curso, e a vida de Felipe e Maria, agora enriquecida pela presença de Esperança, se tornava cada vez mais completa. A pequena menina trouxe alegria e renovação a tudo o que tocava. Seus primeiros passos, suas risadas e seu jeito curioso de explorar o mundo eram motivos de celebração diária para o casal, que se redescobria na experiência da paternidade. Felipe, com seu espírito mais leve do que nunca, prosperava em seu trabalho. Ele agora estava estabelecido como um dos artesãos mais respeitados da região, e seus projetos eram requisitados até em cidades vizinhas. O trabalho manual, algo que ele nunca imaginou que seria tão essencial para a sua vida, se tornará uma fonte de orgulho e conexão com sua própria história. Cada peça que criava parecia contar uma parte de sua jornada, desde os tempos de luta até o presente momento de paz. Maria, por sua vez, encontrava a felicidade nas pequenas coisas. O jardim que ela tanto cultivou florescia junto com sua vida familiar, e sua filha era um constante lembrete de tudo o que superaram juntos. A floricultura em que trabalhava também crescia, e Maria era frequentemente chamada para ajudar em projetos maiores pela cidade. A vida simples e tranquila que construíram longe do passado se provava rica em significado e beleza. Com o passar dos anos, Felipe e Maria refletiam sobre o caminho que os havia levado até ali. As lutas, as incertezas, o confronto com Dona Beatriz e todas as provações apenas reforçaram a certeza de que, apesar de tudo, o amor era o que realmente importava. E foi esse amor que, desde o início, os uniu, e que agora se perpetuava através de Esperança. Os anos passaram, e Felipe e Maria continuaram a escrever sua história juntos, agora com Esperança crescendo ao seu lado. A pequena cidade litorânea se tornará o cenário de uma vida plena, marcada pelo amor, pela superação e pela paz que ambos conquistaram. Os desafios do passado, embora dolorosos, foram o alicerce sobre o qual construíram uma vida cheia de significado. E, com o tempo, aquelas lembranças tornaram-se apenas sombras distantes de uma jornada que os fortaleceu. Felipe, que um dia havia renunciado ao poder e à fortuna dos Alencar, agora se via rodeado por uma riqueza muito maior, o amor de sua família. Ele e Maria se tornaram símbolos de resiliência e de como o amor verdadeiro pode resistir a qualquer tempestade. Seus negócios prosperavam, mas eram os momentos em família que realmente importavam. A casa que construíram, o jardim florido, as risadas de Esperança ao brincar pelos corredores, tudo isso era prova de que eles haviam encontrado o que sempre buscaram. Certa tarde, enquanto Felipe observava Maria e Esperança brincando no jardim, ele sentiu uma profunda gratidão por tudo o que viveram. Abraçado ao presente, ele sabia que cada sacrifício, cada desafio enfrentado, havia valido a pena. Maria, ao notar o olhar de Felipe, sorriu e se aproximou, segurando sua mão. "Nós conseguimos", ela sussurrou, com a serenidade de quem sabe que, apesar das adversidades, eles haviam alcançado o que mais importava, uma vida de amor e plenitude. Naquele momento, Felipe percebeu que o amor deles, forjado no fogo das dificuldades e dos sacrifícios, era eterno. E, juntos, sabiam que o legado que deixariam para a Esperança seria muito mais do que uma história de lutas, seria a prova de que, com amor e coragem, é possível vencer qualquer obstáculo.
O amor de Felipe e Maria não apenas sobreviveu, mas floresceu. E assim, com o coração em paz, eles continuaram sua jornada, sabendo que, ao lado um do outro, poderiam enfrentar tudo o que o futuro trouxesse. O amor deles era para sempre. E assim, chegamos ao fim dessa jornada tocante, onde vimos que o amor de Felipe e Maria resistiu a todas as adversidades. No final, o que realmente importa são as escolhas que fazemos com o coração e a coragem de seguir o caminho que nos traz paz. Às vezes, é preciso abandonar o que conhecemos para construir uma vida autêntica, como eles fizeram. E você, já se perguntou até onde o amor poderia te levar? Continue acompanhando nossos vídeos para mais histórias emocionantes e inspiradoras. É por saber que você está amando os vídeos que a gente fica cada vez mais motivado a trazer novas histórias. Não se esqueça de curtir, compartilhar e ativar o sininho para não perder as próximas aventuras. Até a próxima!